Olá, seus curiapito, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Tony, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos de React. Hoje nós vamos aprender aí sobre como o comunismo vai superar o capitalismo. Sim, meus amigos, sim. O comunismo ele é uma evolução do capitalismo, pelo menos isso na cabeça desse pessoal, né? Enfim, hoje estamos com frio de novo, então vocês não vão ver minha linda carequinha, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Peço para que deixem o like, se inscrevam no canal. Se você não gosta do meu conteúdo, pode deixar o dislike também, tá? Eu não me importo, sendo bem sincero. Mas vamos entender um pouquinho aí o que esse pessoal pensa a respeito disso. O que pega é assim, né? Não é possível você é defensor do capitalismo. Eu entendo que você tem vários motivos para defender, mas não é possível que você não concorde com essa seguinte informação. Não, peraí. Eu não defendo o capitalismo, tá? Só para deixar bem claro aqui. Eu defendo que as pessoas sejam livres. É isso. Eu não defendo que as pessoas sejam presas a um governo, a um estado, a uma forma de gerenciar a economia. Eu defendo que as pessoas sejam livres. Cara, quem produz o bem tem que ter acesso a esse bem. É isso. Isso é uma exigência simples, né? Mas aí é Obrigado. que tá. A coisa fica complexa, Patrick, quando a gente volta para um dos assuntos iniciais, que é: por que não tem acesso? É por conta da vontade de alguém? Cara, eu fico me perguntando, né? Esse aqui é o Patrick Maia, né? Esse outro carinha aqui. Ó, tem o Ian Neves e o Patrick Maia. Eu fico me perguntando o porquê que... O que tem na cabeça desses comediantes que eles têm que ficar se envolvendo em lado político. Eles sempre têm que participar de um lado político. Né? Quando não é aqui o Patrick Maia, quando não é o outro lá, eu esqueci o nome dele lá, aquele que tava tretando com o Metaforando lá. Quando não são esses caras se envolvendo na esquerda, né, é o outro pessoal se envolvendo na direita. Sempre estão no lado político, sempre estão envolvidos em briguinha. Cara, custa vocês fazerem comédia e ficar de boa? Hã? Precisa ficar se metendo nessa merda? E se você for se meter, por que você não tenta libertar a galera? Por que você continua colocando essas amarras? Por que vocês continuam rotulando tudo? Ah, tem que ser de esquerda, tem que ser de direita. Vai tomar no cu, velho. É porque o Elon Musk não quer? É porque o Lehman não quer? É porque o Abílio Diniz não quer? Não é. É por conta da lógica do capital. O que nós queremos superar? Nós queremos superar o capital. Nós queremos tirar a produção humana de dentro da lógica do capital. E Você quer tirar o capital de quem produz, você quer tirar tudo das mãos das pessoas e colocar na mão do Estado. Aí vai dar bom, aí vai dar certo, não é verdade? Aí é que a coisa vai melhorar, aí é que a humanidade vai evoluir. A sociedade ela não evolui por causa disso, gente, tá? É porque o capital não está na mão do Estado. Se tiver na mão do Estado vai dar certo. Se você deixar na mão do papai Lully, aí vai, tá? isso Mas é muito difícil. Então, como fazer isso se todas as forças que a gente tá mirando para derrubar ou superar são as forças que são as bases que regem absolutamente todo o sistema? Pois é, essa é uma das grandes perguntas que os comunistas tentaram responder. Então, eu não sou só um comunista, eu sou um marxista-leninista. Nossa, o cara encheu o peito pra falar agora, né? Eu não sou só um comunista. Eu sou o quê? Um marxista. Tentaram responder. Então, eu não sou só um comunista, eu sou um marxista-leninista. Marxista-leninista. O cara segue Lenin, um cara que matou centenas de milhares de pessoas em prol de uma bosta de um sistema socioeconômico que levou a Rússia a quase entrar em colapso, né? Claro, a gente teve a dissolução da União Soviética, né? Que resultou aí em vários países fragmentados. E a Rússia depois conseguiu ainda se reerguer. Hoje é um dos maiores países, uma das maiores economias do mundo, que vive problemas agora, né, por conta, de novo, de gestão que tenta recuperar a antiga União Soviética. Eu acho que não é surpresa para ninguém que o comunismo tem várias correntes, né? Houve muita disputa já de diferentes linhas de comunismo e diferentes linhas de esquerda revolucionária, né? Não só comunismo, mas anarquismo também é uma outra linha de esquerda revolucionária. Anarquismo é uma linha de esquerda. Meu Deus do céu. Sério que você acha que deixar tudo na mão do Estado é uma linha de anarquismo? Quer dizer, tem a ver com anarquismo.
Pô, eu tô penando pra entender essa linha de pensamento. E eu particularmente sou um marxista-leninista. Marxista é autoexplicativo, eu sigo o método primeiro desenvolvido pelo Marx e pelo Engels, né, que é o grande amigo e parceiro intelectual do Marx. Mas aonde vem a parte do leninismo? O que o Lenin trouxe de tão interessante? Nada. Na verdade, não. Né? Na verdade, se você for pensar, todo comunista, né, que fez alguma coisa, que deu algum tipo de resultado, seja positivo, seja negativo, enfim, seja matando pessoas, seja fracassando, como o Lenin, por exemplo, fracassou, né? Todos esses comunistas, na verdade, eles trouxeram algo pra gente, né? Algo positivo. Eles mostraram que o sistema não funciona. O sistema socialista, o comunismo não funciona. Isso é bastante positivo, de fato. Concordo. O Lenin trouxe uma dimensão operacional para isso. O Lenin queria responder como a gente transforma esse sistema, sendo que todas as forças que mantêm ele no lugar estão contra nós. Ele queria responder isso. E o grande legado do Lenin foi conseguir nos dar ferramentas muito poderosas para que a gente conseguisse confrontar isso. Então, não é à toa que um dos livros mais importantes do Lenin chama O Que Fazer. O título já é muito didático. Ele estava querendo explicar, e agora? O que a gente faz? Ele tem um outro textinho chamado Por Onde Começar, também bastante explícito, né? E agora? E o que o Lenin traz? Em linhas gerais é: a classe trabalhadora só tem uma arma a seu favor: a organização. Porque tem duas coisas que a burguesia, a classe dominante, nunca vai conseguir tirar da gente. O fato de que a gente... Os comunistas, eles têm essa visão, né, de que o trabalhador, ele é explorado. Né? O trabalhador, ele não consegue crescer. O trabalhador, ele não tem nada. Cara, quantas pessoas, né, começaram como operárias, começaram como trabalhadores braçais e foram conquistando na sua vida grandes coisas, grandes feitos, né? E, cara, aqui ele tá tratando, né? O comunista, ele bate sempre na tecla econômica. É sempre economia, 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 economia. Cara, a vida não é só você ganhar dinheiro, tá? A vida é muito mais do que isso. A vida se trata de qualidade de vida e tudo mais, tá? Enfim, eu nem tô falando aqui de qualidade de vida de um país socialista, de um país comunista para um país capitalista, tá? Eu tô falando aqui o seguinte, essa visão de que o trabalhador é explorado, né? De que o trabalhador, sempre ganha muito menos do que aquilo que ele produz, tudo mais, seria muito mais correta se vocês falassem também que quem mais consome, quem leva a maior parte daquilo que o trabalhador produz é um parasita chamado Estado. Né? O Estado é aquele que leva a maior parte de tudo que todos os trabalhadores produzem. No final das contas, quem está levando tudo para casa não é o tal do o burguês, é o empresário. Não, é a bosta do Estado. Existe uma empresa dentro de um país maior do que o próprio Estado? Não existe, porque o Estado é o maior parasita que existe. Tem uma fala, inclusive, de um jogo muito famoso, né, chamado BioShock. É um jogo já antigo, que diz o seguinte: um homem constrói, um parasita exige a sua parte. Quem é o parasita? O parasita é o Estado. O Estado, ele não constrói absolutamente nada, mas ele sempre exige a parte dele. A a maioria do mundo. E isso é uma coisa insuperável. Os trabalhadores sempre vão ser a maioria do mundo. Sim, esse sistema só se sustenta se for assim. Exatamente. Então isso é uma coisa que nunca vai mudar. E outra coisa, que a gente tá do lado certo da história. E eu costumava ser, porque eu tenho visto... Cara, você estar, né, do lado dos trabalhadores não necessariamente significa que você está certo. Já parou pra pensar nisso? Não é porque eu tô junto com os super-heróis significa que eu sou uma pessoa bonzinha. Boazinha. Não significa que os meus meios são necessariamente os certos, são os corretos. Não, isso não é uma verdade. Outro exemplo, né? A democracia, né? O poder do povo. O povo, quando ele vota, a população, né? A população vai votar naquilo que ela acha correta, naquilo que ela acha certo. Mas, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um país, por exemplo, como o Brasil, com uma população com um QI abaixo do considerado normal, lembrando que o normal de QI para uma pessoa
considerado normal, seria entre 90 e 100 pontos de QI. O brasileiro tem uma média de 83. Isso significa o quê? Que a maior parte da população está de 90 para baixo. Se a média é 83, metade das pessoas estão em 83 e mais um pouquinho está entre 83 e 90. Ou seja, a maior parte da população está abaixo do QI considerado normal. Tem como uma população dessa, com QI abaixo do normal, né, fazer uma escolha considerada boa? É óbvio que não. Né? A matemática não mente, a matemática está aí justamente para a gente utilizar ela, né, para entender o mundo ao nosso redor. Então, a democracia por si só é um sistema falho, é um sistema que não funciona. Né? É um sistema que a gente leva, empurra com a barriga para mostrar para as massas que elas têm um poder sobre alguma coisa, quando na verdade elas não têm poder nenhum. Então você estar do lado da maioria não significa necessariamente que você está certo. Da universidade ainda, muito cuidadoso ao falar de verdade ou de razão. Mas ultimamente eu tenho deixado isso de lado. O capitalismo vai acabar com a gente como espécie. Ele vai consumir tudo até não ter mais nada para consumir. Ele vai causar ainda uma quantidade de sofrimento inimaginável pelos anos que ele continuar durando. E isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. É porque o comunismo nunca fez ninguém sofrer, né? O comunismo nunca matou ninguém, né, velho? Olha que piada, cara. Meu Deus do céu, só fala bosta. Sim, pelo então amor de tá Deus. do lado certo significa tá olhando por essa ótica. Exato. Tá olhando pela ótica dos que sofrem e tá olhando pela ótica, hoje em dia, mais do que nunca, da perpetuação da nossa espécie. A gente tá do lado certo. E isso a burguesia nunca vai tirar da gente. O que o Lenin fez foi, ao longo matar um monte de gente e produzir um sistema que não de funcionou muitos e muitos anos, porque a Revolução Russa demorou mais de 20 anos para acontecer. Revolução Russa é a primeira revolução socialista duradoura da história, né? Foi elaborar uma tática e uma estratégia revolucionária muito, muito poderosa. Muito poderosa. Ele não queria só organizar a classe trabalhadora, ele queria entender como organizar para extrair o máximo do nosso potencial, para extrair o máximo da nossa capacidade de transformar o mundo, justamente calcado em cima do fato de nós sermos a maioria. Então não é... Cara, a capacidade do ser humano mudar o mundo, de criar novas tecnologias, de criar arte, de desenvolver, de se superar, de melhorar e crescer cada vez mais, vem justamente da liberdade que você dá para essas pessoas fazerem isso, né? Da recompensa que você dá por essas pessoas fazerem isso. Não adianta nada você pegar e nivelar todo mundo, deixar todo mundo no mesmo piso e não dar liberdade para que essas pessoas possam evoluir e recompensar elas com isso. Se as pessoas não tiverem recompensa por isso, se as pessoas não tiverem um incentivo por isso, o mundo continua o mesmo. Nada, na verdade, o mundo não continua, mas as pessoas começam a piorar. O mundo fica mais triste, o mundo fica mais apático, as pessoas ficam mais apáticas. A natureza humana é assim. Nós somos animais, nós viemos da natureza, nós somos macacos pelados. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas nós somos animais, assim como o macaco, assim como o tigre, assim como um tubarão. Nós somos animais, tá bom? Nós somos animais. Nós não somos diferentes daqueles que estão no meio do mato na natureza. Na natureza, os animais não são iguais. Dentro de uma espécie, cada um tem o seu papel e obviamente, né, tem dentro da cadeia da sua própria espécie, também tem desenvolturas diferentes. Tem, por exemplo, espécies, né, que tem o alfa, tem aqueles que fazem a parte da proteção do bando, tem aqueles que participam da reprodução, que cuidam dos filhotes. Cada um tem o seu papel de acordo com aquilo que faz de melhor, etc. Mas pode subir, né? Às vezes tem brigas dentro de uma própria espécie para um outro macho virar alfa e tudo mais. E nós somos seres humanos, nós somos iguais aos animais, né? Nós somos animais também, não sei, né? Nós não somos, o ser humano, ele não é todo mundo igual, não é todo mundo parelho, não. Tem gente, cara, que quer crescer, quer evoluir, quer virar virar um grande artista, quer virar um músico, quer virar um grande empresário, quer criar uma empresa, quer ficar milionário, quer trabalhar pra caramba e tudo mais, e não tem nada de errado nisso.
Tem gente que não quer nada disso. Tem gente que quer só viver a vida pacata, quer criar uma família, quer ter uma casa, quer ter um carrinho. E tá tudo bem. Você não precisa ser um milionário, você não precisa se estressar em querer crescer e tal. Se você quer ter uma vida tranquila, tá tudo bem. O ser humano, ele não é todo. O ser humano não é um nível só, não tá todo mundo num nível só. O ser humano, ele é diferente, cada pessoa tem suas peculiaridades, cada pessoa tem, tem expectativas para a vida diferente. Cada pessoa é feliz de um jeito diferente e não tem nada de errado nisso. O que a gente tem que fazer, e um erro do capitalismo hoje, e sim, o capitalismo precisa evoluir para algo melhor ainda, tá? Só para deixar bem claro para vocês. O que o ser humano, aliás, o que o sistema que a gente tem precisa ainda melhorar é o seguinte: nós precisamos deixar que as pessoas tenham todas, né, o mesmo direito. Primeiro, tá? O mesmo direito. Segundo, a gente precisa fazer com que as pessoas todas tenham a mesma chance de crescer se elas quiserem. Nem todas vão querer, porque as pessoas são diferentes. Cada um tem expectativas, cada um tem uma realidade diferente, cada um quer coisas diferentes. Mas a gente precisa deixar todo mundo numa mesma base, com uma capacidade de crescer igual. Beleza? Show? Nem todo mundo vai querer crescer, nem todo mundo precisa crescer, tá bom? E não tem nada de errado nisso. É só conquistar a classe trabalhadora para que ela se organize. É como organizar. Tipo assim, nós somos a força. Sim, sim. É aquela coisa de que, idealmente, se nós tivéssemos a capacidade de controlar o mundo tal qual no Sin City, né? Pô, se todos os trabalhadores decidissem tomar o poder, eles conseguiam do dia pra noite. Por que não decidem? Se os trabalhadores criam um mundo, se eles não se enxergam, inclusive, no mundo que eles próprios criam, que eles próprios... Tá, vamos lá. Se todo mundo quiser... Vamos pegar todos os trabalhadores do Brasil, tá? Todos eles vão pegar e vão depor todos os políticos. E eu super apoio isso, tá? Vão depor todos os políticos, vamos depor todos os senadores, vamos tirar todo mundo do poder. Agora, os trabalhadores que fazem parte do poder político, eles que vão gerenciar tudo, certo? O que eles vão fazer? Quem de todos os trabalhos do Brasil, né, quem sabe gerenciar um país? Quem sabe gerenciar um estado? Quem sabe gerenciar uma prefeitura? Eles estudaram para isso? Eu não estou dizendo que os políticos que a gente tem são mais capacitados, tá? Só para deixar bem claro. Longe disso. Eles estão longe de serem pessoas capacitadas. Inclusive, essa é uma crítica para o modelo que eu faço, tá? Para o modelo atual de capitalismo que a gente tem, principalmente no Brasil. As pessoas que fazem parte da política, elas não têm capacitação suficiente. E é por isso que o país vive hoje a merda que tá. E também a população que escolhe aquele que vai para o poder não tem capacitação para escolher bons líderes, né? A classe trabalhadora, que é a maior parte da população e tudo mais, não deveria escolher os seus líderes se não tivesse capacitação. Você deveria deixar apenas os mais aptos escolherem os líderes, e os líderes deveriam ser capacitados. A gente não deveria ter um presidente da República que até pouco tempo atrás não sabia nem ler e escrever. A gente não deveria ter uma bosta de um mito que tem uma dicção de merda, não sabe nem falar uma bosta do inglês, por exemplo. A gente não deveria ter políticos aí como Tiririca, que são eleitos simplesmente por conta da sua fama e não sabia nem escrever a porra do nome. A gente deveria ter, no mínimo, uma capacitação para essa galera. Eles não deveriam nem poder concorrer à política. Mas não, vamos deixar os trabalhadores tomar o poder e ver no que dá. Eles próprios. Na verdade, os trabalhadores não têm nem capacidade. Se você juntar todo mundo do país, né, os trabalhadores do país, eles não vão ter nem a capacidade de se organizar. A gente vai precisar de líderes para organizar os trabalhadores. E aí você volta na mesma coisa que eu já falei para vocês, né? Você volta na mesma natureza animal do ser humano, que é o quê? A gente tem classes, a gente tem pessoas com mais poder, com menos poder, aquele que manda, aquele que obedece, tem os líderes dos grupos e tudo mais. Cara, o ser humano é assim, a gente não é todo mundo igual, não tá todo mundo no mesmo nível.
próprios criam, não consegui conjugar isso direito. Se eles não têm acesso ao que eles mesmos constroem, nossa, eu tô péssimo hoje. Por que eles não se revoltam? Por que eles não se organizam? Por que eles não tomam o poder do dia pra noite? Por quê? Tem muitas razões. Bom, uma primeira mais óbvia, né? Uma das coisas... A primeira mais óbvia é, claro, né? O trabalhador, por exemplo, que faz um carro, né? Que produz um carro e não consegue comprar aquele carro, né? Provavelmente é por quê? Porque o governo está roubando muito mais da metade do que aquilo que ele produz. Não, me parece meio óbvio, né? Não parece meio óbvio para vocês? O governo leva tudo, o Estado leva tudo, e aí o cara fica só com um pouco que sobrou, né? O empresário, obviamente, ele também tem a parte de lucro nisso, né? E aí depois ficam reclamando, porque o empresário levou tudo, o burguês safado me levou tudo. Mano, o Estado tá te roubando dia e noite, tá? Quando você trabalha, o Estado te rouba. Quando você vai no mercado comprar alguma coisa, o Estado tá te roubando. É porque aqui, no Brasil, a gente já tem o imposto, né? A gente já tem as taxas tudo embutida nos preços, né? A gente nunca percebe o quanto tá pagando de imposto, porque você não para ficar olhando, né? Putz, olha, desse carro que eu tô comprando, de 100 mil reais, 50 e tantos mil vai pro governo, 50 e tantos mil vai pro Estado. Você não para perceber isso. Por quê? Porque a população foi induzida desse jeito. E aí fica esses animais aqui falando, é porque o burguês safado tá te roubando. Coisas que sustentam o capitalismo são seus aparatos repressores. Então, por exemplo, uma das coisas que nós temos é a polícia contra nós. Polícia e o exército. Polícia e exército... Pô, finalmente falou alguma coisa aqui que faz sentido, né? A polícia e o exército, realmente, eles não estão aqui para proteger a população. Não sei se você já percebeu isso. Mas a polícia e o exército são poderes do Estado. Eles servem para defender o Estado, não a população. Que nunca foram estruturados para fazer a nossa segurança. Eu acho que ninguém é ingênuo de achar Sempre isso. foram feitos para fazer segurança do Estado. Exato, segurança do capital. Se alguém for atacar a Casa Branca, é o exército que vai defender. E não só isso, não só a segurança do Estado. Principalmente a segurança da pedra angular do capitalismo, que é a propriedade privada. Eu sempre dou esse exemplo. Tipo assim, se não mantiver isso, acabou a base do capitalismo. 100%. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. E não são só coisas, mas são meios de produção. Coisas que são capazes de produzir riqueza. Não é esse Chevette. Esse Chevette é sua propriedade pessoal. A palavra privada não tá aí à toa. Pensa no que é privar algo. Eu estou te privando de alguma coisa. Sim, tipo você pegar aquele pasto que era de todo mundo e agora falar, agora é meu. Exato. Isso você é está privado. privando as pessoas que tinham acesso àquele pasto e precisavam ter acesso de terem. Quando eu falo que uma fábrica é propriedade privada, essa fábrica está sendo privada de quem? Literalmente de quem trabalha dentro dela. Mano, não faz o menor sentido isso, velho. Não faz o menor sentido, cara. A propriedade privada, ela é privada porque só os donos têm acesso. Beleza? Até aí tá certo. Agora, a propriedade privada priva o próprio trabalhador da empresa? Não faz o menor sentido, cara. O trabalhador, se ele quiser, ele pode comprar o produto, né, da empresa, o produto que foi produzido. Obviamente que se você tem um Estado que cria uma diferença gigantesca entre o produto e o trabalhador, né, ou seja, um Estado que rouba, que suga, que parasita dia e noite o trabalhador e faz com que ele não tenha nada, o trabalhador não consegue ter acesso ao produto porque ele produziu. Mas isso não é um problema da empresa. A gente tem um capitalismo, ou deveria pelo menos ter um capitalismo livre, né? Onde a empresa, se não estiver oferecendo benefício, se não estiver pagando o suficiente, o trabalhador tem a total liberdade de sair e ir para quem paga mais, né? Se uma empresa paga mal um trabalhador, detalhe, isso aqui que eu tô falando não é necessariamente o mundo que a gente vive, mas é como deveria ser, tá? Se a empresa não paga o suficiente o trabalhador sai, busca outro lugar que lhe pague mais, né? No caso, um lugar que de fato enxergue o valor que ele tem, que enxergue a capacidade do trabalhador. E a empresa que não vê isso, vai à falência. Por quê? Não tem quem quer trabalhar lá. É muito simples, seria muito simples essa ideia, né? Por que a fábrica é Ela privada? está privando, né? A fábrica é privada de quem trabalha nela própria. Por que isso não parece uma contradição? A pessoa não está trabalhando na fábrica, por que ele está sendo privada daquela fábrica? Porque o produto do trabalho dela não é dela. A partir do momento que aquilo sai das mãos da pessoa, deixa de ser dela. Então, mas aí o capital... Então, né? Mas é que aí você tá querendo demais também, né, velho? Tipo assim, beleza, você vai produzir um tênis, né? Aí tem a máquina
tem a maquininha lá que vai costurando o tênis, papapá, tal. Aí você produziu o tênis com uma máquina que não é sua, né? Num ambiente que não é seu, com uma linha que não é sua. Você está produzindo um tênis com um solado que não é seu, com sei lá, um couro que não foi você que fez, e você quer levar isso para casa? Que porra é essa? Essa lógica de pensamento não faz o menor sentido, né? Foi você que comprou a máquina? Quem vai fazer a manutenção dessa máquina? Você vai fazer a manutenção da máquina também? Quando a máquina quebrar, é você que conserta? É você que compra a agulha para a máquina? Não, porra! Você não é dono do produto que você produziu porque não é seu, entende? O couro não é seu, o couro não foi você que comprou, o cadarço não foi você que comprou, a arruela onde bota pro buraco não foi você que comprou. Agora, você ajudou, você tem parte nisso e por isso você é recompensado. Você ganha uma parte naquilo que você produziu. Um tênis ele não é produzido por uma empresa só. Né? O tênis, quando ele é finalizado, né? ele pertence à última parte que fez a produção. Né? Se você pega, por exemplo, o tênis quando ele está na loja, ele não pertence mais à empresa. A empresa não tem mais responsabilidade, não tem mais poder sobre aquele tênis. Mas, enquanto ele ainda não é vendido, ele faz parte da empresa. A empresa é dona dele. Antes disso, as partes do tênis, né, o couro do tênis, era da empresa que fez o couro. Antes do couro ser feito pela empresa, era lá da outra empresa que curtiu. Às vezes é couro animal, às vezes é couro sintético, enfim, de quem fez e tudo mais. Então, assim, você não está usando a lógica, o raciocínio lógico, da forma correta quando você acha que, porque o trabalhador entrou numa empresa, ele costurou o tênis agora é dele. Não faz o menor sentido. Me desculpa, mas não tem sentido nenhum. O capitalista vem e fala, mas ela está recebendo por isso. Então, a própria dinâmica de salário é o que faz a valorização do capital. Né? Na verdade, você não está ganhando, você não está recebendo por fazer o tênis. Você está recebendo porque você faz parte, certo? O tênis, ele não é seu. Você é dono de uma parte daquele tênis. Mas não tem como você cortar um tênis em várias partes e falar, você vai ficar com esse pedacinho aqui. Não tem lógica isso também, né? Então, a empresa vai te dar uma parte, uma recompensa em dinheiro. Cara, é muito simples, é muito lógico isso, né? Hoje, a gente vive num mundo onde, para as coisas serem produzidas de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, né, nós precisamos que várias pessoas, várias empresas, vários operadores, vários trabalhadores participem de um círculo, certo? De produção para que um produto final seja feito. Se qualquer uma dessas partes falhar, desaparecer, sumir, o tênis não vai ser finalizado. Se o trabalhador que costura o tênis desaparecer, não vai ter tênis finalizado. Da mesma forma que se o cara que faz o couro desaparecer, não vai ter tênis finalizado também. Então todas as partes são importantes. O trabalho assalariado, ele é calculado a partir do mínimo que o trabalhador precisa para sobreviver e não do quanto ele cria. Uhum. Essa divisão foi uma das grandes descobertas do Marx. Então paga-se o mínimo para tentar se obter o máximo. Isso, sempre, né? Porque Isso é um pensamento que de fato faz sentido, né? Mas, olha só, como eu já falei para vocês, o ideal, né? A evolução que a gente teria para um mundo mais justo não seria você nivelar todo mundo igual. Seria justamente o trabalhador ter a liberdade de escolher aquilo que lhe dá mais valor, certo? E aí aquilo que lhe paga o mínimo, né, aquilo que te dá um mínimo de recompensa, você simplesmente recusa, porque você teria liberdade para recusar. Mas hoje a gente vive num mundo que as pessoas não têm liberdade. Na verdade, essa liberdade ela está vindo, né, com o tempo. Hoje a gente já vê muitos empregos aí espalhados
a rodo e a galera simplesmente não trabalha, se recusa, porque eles querem pagar o mínimo. Então você escolhe aquilo que lhe valoriza mais, aquilo que dá mais valor ao seu trabalho. Não importa o quanto o trabalhador crie de riqueza com as próprias mãos. O que ele vai receber em troca por isso é apenas o necessário para a sua sobrevivência. Estou simplificando, tem outros fatores, tá? A sociedade não é tão simples, mas eu estou partindo do mais simples para o mais complexo. Então, a gente pode dizer que o que os capitalistas dizem que é justo, ou seja, você está trabalhando nessa fábrica e recebendo por isso, a gente diz que é injusto porque ele não está recebendo o que lhe é devido. E o que lhe é devido seria, ao mínimo, a quantidade de riqueza que ele conseguiu criar com as próprias mãos. E isso desconsiderando todo o custo da fábrica, tá, gente? Porque, caso essa riqueza não fosse extraída, o capitalista não teria com o que acumular o capital. O acúmulo dele vem justamente do valor que é criado e não é repassado pelo trabalhador. Tá. Então, beleza. Você descontou todos os custos da empresa, tá? Você descontou ali o que a empresa gasta com manutenção e tudo mais, pá. Certo? Você descontou o salário de quem é gerente, beleza e tal. Agora, o dono da empresa, né? O cara que aos poucos foi comprando uma máquina, comprando duas, alugando galpão, construindo outro e tal. Esse cara, beleza? Ele vai montar toda essa empresa para não ganhar nada? É isso que você está me dizendo? Ou melhor, ele vai montar toda essa empresa para ganhar um salário X? Me explica onde é que essa porra aí faz sentido. Ou mais, ou melhor ainda, né? Se ele não tiver uma recompensa acima por ter montado todo o aparato, por ter montado toda a estrutura, como é que a empresa vai evoluir? Como é que a empresa vai melhorar? Como é que a empresa vai crescer? Ou você não quer que a empresa cresça? Você quer voltar para a Idade Média? Onde uma família bate em cima do ferro lá para fazer uma espada. É isso que você quer? Ou você quer um mundo que evolui? Onde é que a gente estava a respeito disso, inclusive? Sobre as maneiras que é possível Nós estávamos falando a sobre... gente se organizar. mas não é só isso, Mas você esqueceu, né? Você esqueceu que o salário mínimo, né, no Brasil, por exemplo, ele é 1.400, mas o governo, ele pega 40 e tantos % aí, no final das contas, né? Se você faz as contas final, você vai ver que metade daquilo que você produz... Vamos lá. Você, quando vai numa empresa, né? Você produz riqueza. Você produz dinheiros, né? Você produz money. Quando a empresa, ela, no final das contas, né, tem um lucro, né, um lucro X, ela vai ter que pagar uma parte para o governo. Ela vai ter que pagar uma parte para o Estado, certo? Beleza? Entendido. Quando ela paga essa parte para o Estado, essa parte que ela está pagando é uma parte da riqueza que você produz. É uma parte daquilo que você produziu. Ou seja, o Estado ele te rouba já na produção, já naquilo que você está produzindo. Então você produziu, certo? Você iria receber a sua recompensa, mas dessa recompensa já é descontado o imposto porque o parasita ele precisa, né, tirar de você, ele precisa tirar de alguém para que ele continue tendo poder. Então ali ele já tira. Então você tem um salário mínimo, mas uma parte já fica para o Estado. Né? Você poderia ganhar mais, mas o parasita já pega uma parte para ele. Aí você tem FGTS, aí você tem INSS, porque o governo ele não confia em você para que você faça uma previdência sozinho. Ele não confia que você vai guardar dinheiro para sua aposentadoria. Não, ele vai guardar para você. Aí você paga INSS, você paga FGTS, aí você paga aquela contribuição patronal, acho que é. Agora esqueci o nome, tá? Mas enfim, você paga uma série de contribuições para o governo, né? Mas no final do ano eu ganho um salário a mais, né? Mas esse dinheiro não sai do cu, né? Esse dinheiro ele não aparece do nada, não. Você vai ter que descontar de todos os 12 meses que tem no ano para que no final você consiga mais um salário. Mas na verdade não é um a mais. É que você teve o desconto durante todos os outros meses, né? Mas eu vou receber férias. Você vai receber férias. Você está ganhando por aquilo que você não está trabalhando?
Você ganha por não trabalhar. Essa é a lógica das férias, né? Se você não está trabalhando, você não está produzindo nada. Se você não está produzindo nada, mas está ganhando, esse dinheiro vai vir de quando você trabalhou. Então, ao longo dos 12 meses do ano, você vai tirando um pouquinho, né, de cada mês, para no final ali você dar mais umas férias pro pessoal. Então, você vai diminuindo cada vez mais aquele salário, né, que era para ser muito maior, mas você vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque o Estado define uma série de regras que não fazem o menor sentido e ele é um parasita, ele rouba você. Quando você vai usar o seu salário, né, que já é pouco, você ainda vai dividir com o governo, porque você vai comprar uma gasolina que está cheia de imposto, você vai comprar um carro que metade é imposto, você vai comprar um arroz, um feijão que está cheio de imposto, você paga imposto dia e noite, meu amigo. Isso quando você não tem que pagar imposto de renda ainda, 25% da porra do salário é descontado lá, direto na fonte, né? Ô, beleza, que maravilha, meu amigo. Você paga imposto naquilo que você produz, você paga imposto naquilo que você ganha, né? Você tem uma série de benefícios, que na verdade são regras, para levar o seu dinheiro para o próprio Estado fazer a administração, e você paga imposto naquilo que você compra. E aí você vem me dizer que o problema é o capital, é o burguês. Quais eram os aparatos repressores do Estado, né? Por que os trabalhadores simplesmente não pegam e tomam o poder, de repente, né? A face mais óbvia, repressão física. A gente estava falando sobre Do como... exército. E polícia. A gente estava falando sobre como esse aparato repressor armado é necessário para o capitalismo. Um exemplo bastante visível. Se... Ele não é necessário para o capitalismo. Ele é necessário para que o Estado continue, para que o Estado perpetue. O Estado. A polícia não está aqui para defender capital privado, não, tá? Até porque, se for necessário, se o Estado decidir que uma propriedade privada, né, agora é do Estado, quem vai fazer essa tomada, quem vai tomar essa propriedade privada é a polícia, é o exército, né? Se você encontrar ouro na sua propriedade privada, ela deixou de ser privada, agora ela é do Estado. Na verdade, no final das contas, no final do dia, não existe propriedade privada, é tudo do Estado, né? Afinal de contas, se você deixar de pagar IPTU, o terreno já não é seu. Se você deixar de pagar o IPVA, o carro já não é seu. É tudo do Estado. Ele é benevolente, ele é bonzinho, ele deixa você utilizar. Mas, na verdade, no final das contas, é tudo dele. Um grupo de sem terras ocupar uma terra improdutiva, mas que é propriedade privada, quem que vai tirar ele de lá? Polícia. A polícia. A polícia é um braço de quem? Do Estado. Do Estado, exatamente. Não é privada. Não vai, o dono da terra, não vai lá o Arthur Lira ou a Simone Tebet, Ele vai contratar uns caras pra ir lá ou tirar. ela mesmo pegar uma espingarda e tirar os caras. Ela vai chamar o Estado. E por que o Estado faz isso? Porque está na Constituição. Zelar pela propriedade O privada. Estado tem que zelar pela propriedade privada. Tem uma face mais oculta, que é a face da ideologia. Então, O Estado, ele zela pela propriedade que já é dele, né? Se a pessoa está pagando o imposto direito, se a pessoa está pagando o suborno, né? Vou melhorar aqui a palavra. Se a pessoa está pagando o suborno direitinho para o governo vai defender da aquilo ideologia. aí, certo? Agora, se outra pessoa quiser tomar aquilo, né, e não pagar o suborno para o governo não vai zelar por aquilo ali. O governo, ele só zela por aquilo que paga o suborno para ele, por aquilo que ele consegue parasitar. Se ele não consegue parasitar alguma coisa, ele obviamente vai querer destruir, vai querer se desfazer. O que é ideologia, né? É bom a gente definir. A gente fala tanto essa palavra, mas o Cazuza falou tanto essa palavra, mas às vezes a gente não define muito bem o que é, né? O que você entende por ideologia, inclusive? Eu queria saber até a sua postura, assim, a respeito disso. Eu acho que a ideologia é uma conduta que se origina de uma ideia. É Certo. um bom ponto de partida, assim. Então eu acho que a ideologia é um conjunto de crenças e um conjunto de ações e de aplicações que você tem na sua vida para honrar uma ideia que é indestrutível para você. Isso. E isso tem uma causa bastante como que eu posso dizer isso? Que eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai se identificar, né? A ideologia é uma coisa inescapável. Então, o que o Marx e o Engels diziam era que todos os humanos têm ideologia. Sim, acho que foi isso que nos juntou. Nos juntou? Como assim? Como espécie, a gente conseguiu colaborar em maiores números por ideologias. Não, a gente se juntou em espécie porque nós somos animais e animais não vivem sozinhos. Animais precisam perpetuar a sua própria espécie. Animais foram feitos dessa forma. Essa é a natureza, né, dos animais. E é por isso que a gente se juntou. Não é por causa de uma ideia.
Isso é normal. Nós somos animais. É normal. Eu acho que tem a ver com necessidade também, necessidades materiais. Sim, mas em necessidades materiais, assim, tipo, um grupo de 40, 50 se resolve. Um grupo de 150 mil tem que ter uma ideologia envolvida, sabe? Não. As abelhas, elas não se reúnem numa colmeia porque elas pensam, nossa, eu vou ficar com outras abelhas porque é legal, porque eu quero produzir mel. As abelhas se reúnem porque elas são animais, elas têm que viver juntas, né? Elas vão defender a rainha, vão defender a colmeia, vão ter a sua produção, vão reproduzir, perpetuar a espécie e tal. Porque elas são animais, é por isso que elas se juntam. O que o Marx diz não é que tem que ter, mas que essa ideologia surge. Ela acaba surgindo. A ideologia ela tem uma necessidade na espécie humana, porque a gente pode definir ideologia como o conjunto de ideias que organizam a nossa compreensão do mundo. A gente nunca, nem se a gente vivesse 1000 anos, ia conseguir compreender o mundo na sua totalidade. Nunca. Mesmo porque ele não para, ele continua mudando. Eu não ia conseguir compreender totalmente nem esse Chevette. Essa Chevette, perdão. Essa Chevette. Se eu estivesse nele por 1000 anos, né? Então a ideologia é necessária porque ela dá sentido para o mundo que a gente habita. É um conjunto de, como você disse muito bem, ideias pré-estabelecidas que organizam a nossa compreensão do mundo. É a elaboração das experiências, eu acho, talvez, também. É o nosso ferramentário para compreender a realidade que a gente habita. Tá, eu vou esclarecer melhor o que é uma ideologia, tá? Vamos lá. O ser humano, ele tem um lado racional. Ele tem o lado de você pegar algo, né, que é só algo e defini-lo como alguma outra coisa. Um exemplo para vocês. Planeta Terra, beleza? Com todos os animais, tudo mais bonitinho. Aí você tira o ser humano. O ser humano cai fora, beleza? Uma árvore muito antiga, uma sequoia, cai, pau, e derruba um prédio. Seres humanos não existem mais, tá? Derruba um prédio aqui, ó, pau. O prédio cai, vai estilhaço para todo lado. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Isso não é nada. Aconteceu. É só isso. É um acontecimento. Não é bom nem ruim. O que é ideologia? O ser humano surge de novo, né? Sequoia caiu, pau derrubou o prédio. O ser humano surge de novo, né? O ser humano olha para isso e vê: nossa, moradias foram destruídas. Isso é uma coisa ruim. Pronto. Ideologia é um ser humano que coloca algo como... coloca uma ideia como alguma outra coisa, que define, né, o que um acontecimento pode representar. É uma representação dos acontecimentos. É a forma como o ser humano enxerga o mundo. O ser humano pode achar que aquilo é algo bom ou algo ruim. Ele pode olhar para aquilo ali e ver, não, foi algo bom, porque era um prédio desabitado, era um prédio que estava já para ser demolido, então foi algo bom. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim, depende de cada ser humano. Só que essa ideologia, ela pode ser usada contra nós. Porque essas ideias que organizam o mundo podem, na verdade, ser acidentalmente ideias que nos mantêm no nosso devido lugar. Então, um dos aparatos fundamentais para a construção da nossa ideologia são os meios de comunicação. Então são os jornais, o rádio, a televisão, o cinema. E isso tudo constrói esse conjunto de ideias que organizam a realidade. Quem que controla isso? Quem que tem esses aparatos na mão? Quem que tem os jornais? Quem que tem a televisão? O Estado. Não é. O Estado, sim. As concessões. Mas são concessões para a iniciativa privada. Sim. Né? Essencialmente, quem historicamente controla isso é a iniciativa privada. E nós temos, por exemplo, jornais. Aqui eu tenho que concordar. De fato, as mídias são os principais construtores da ideologia de mundo que nós temos hoje. Que é uma ideologia que, como vocês já perceberam, né, é extremamente polarizada. Tem as pessoas que acreditam que aquilo que passava na mídia era o correto, era o certo, que o Estado é bonzinho, o Estado vai resolver os problemas e papapá. E tem o outro extremo que acredita que o Estado, como a gente tem no momento, ele deveria ser do outro lado, deveria ser de direita, a gente deveria dar mais ênfase para a direita, papapá, não sei o que as mídias devem acabar. Mas nenhum dos dois percebem que o problema não é nenhum nem outro. O problema é a própria máquina
é a própria forma como a sociedade foi desenhada, é a própria forma como o Estado foi desenhado, né? Que é um grande parasita, no final das contas. Como o Estadão, que são basicamente diários da burguesia brasileira. Vocês leem o editorial do Estadão, gente, é basicamente a burguesia falando com vocês. Falando a respeito de como o governo lá na Argentina tá maravilhoso. A internet tirou um pouco disso, né? A internet tirou um pouco dessa magia das grandes mídias e tudo mais. E eu vejo isso como algo positivo. Hoje eu vejo como uma reconstrução da sociedade. Não acho que a gente vá enxergar o todo, né? Não acho que a gente vai enxergar o Estado como um problema tão cedo. Acho que isso ainda vai demorar bastante, se algum dia acontecer, né? Se eles não encontrarem uma forma de novo, laçar o gado e deixar todo mundo quietinho. Como aquilo está sendo um avanço histórico, falando de como o excesso de desemprego é um risco para a inflação. É maravilhoso isso, né? A gente está com desemprego de menos. Eu não sei se eu me expressei direito, mas as pessoas estão com muito emprego, tem que aumentar esse desemprego. Tipo aí. Assim, o pessoal tá trabalhando demais. O pessoal tem que ter gente sem emprego. Tem que ter gente sem emprego, porque isso pressiona a inflação. Gente, isso é a burguesia falando com a gente, sabe? A burguesia falando, a classe trabalhadora tá ficando folgada com essa empregabilidade toda aí. Uma coisa que eu acredito ser positiva, claro, eu ainda preciso fazer mais estudos em cima disso e preciso, também criar uma lógica melhor em cima disso. Mas, ao meu ver, quanto mais empregos disponíveis, né? Não estou falando de pessoas desempregadas, eu estou falando de vagas de emprego. Quanto mais vagas de emprego vazias, melhor é para a sociedade. Por quê? Porque se você tem várias empresas precisando e poucas pessoas querendo um emprego, os empregadores dão mais valor aos seus empregados, dão mais valor àqueles que estão produzindo. Porque se você for numa empresa que não lhe dá valor, que te paga pouco, que não te dá auxílio, não sei o quê, você vai para uma outra que está melhor, porque está sobrando emprego, está sobrando vaga. Ao meu ver, a quantidade de vagas superior às pessoas que estão necessitando de emprego é positivo. Você ter mais empregados, né, mais pessoas empregadas, menos pessoas empregadas, não faz diferença. Exceto, obviamente, no Brasil, que a gente tem a CLT. Quanto mais pessoas com CLT, pior. Quanto mais pessoas empregadas, mas sem CLT, aí melhor. Porque o governo começa a entender que as pessoas não querem mais estar debaixo Tem que aumentar esse desemprego para dar uma disciplinada nessa galera, sabe? E aí esses meios de comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia, eu e você, qualquer um, acabam moldando a nossa visão de mundo e nos dando esse ferramentário de compreensão da realidade que, na verdade, muitas vezes acaba agindo contra nós próprios, nós mesmos, né? Fazendo com que a gente acredite que esse sistema nos favoreça, acreditando que nós não somos vítimas do capitalismo, mas usuários dele, acreditando que se existem ricos no mundo, você também pode se tornar um deles. Acreditando que qualquer tentativa de ruptura com esse sistema foi mal sucedida ou trouxe sofrimento. Mano, tem uma lista aqui, ferrenha de pessoas que se tornaram milionárias, bilionários. Claro, ser bilionário é muito, muito mais difícil se você não tiver um ferramentário que te leve para isso, né? E, obviamente, mesmo que você trabalhe muito, não significa que você vai se tornar bilionário. Mas rico, de fato, você pode chegar lá, cara. Só você ter inteligência, né, e você ter também capacidade. Obviamente que você vai ter que trabalhar pra caramba. Mas, enfim, ossos do ofício, né? Se você não nascer também... como é que fala? Se você não nascer herdeiro, vai ser mais difícil. Isso é meio óbvio. Mas, enfim, você pode chegar lá, sim. Cara, existe uma lista aí gigantesca de pessoas que se tornaram milionárias. Até bilionários, né? Contei pra vocês aqui o caso aí do Vitalik Buterin, que criou a Ethereum. Hoje é um bilionário. Tranquilo, um cara humilde, começou como programador, criou uma criptomoeda, ele tinha uma ideia muito boa, ficou bilionário. Tem um jovenzinho, cara, acho que ele tinha 10, 12 anos, que criou uma NFTzinha, na verdade uma série de NFTs, né, de baleinha, ficou milionário. Cara, faz parte, velho, faz parte. Agora, tem bilionários que também caem, que perdem tudo. Também é normal, né? Se você não cuida do seu capital, se você não continua ajudando, progredindo na sociedade, você também vai perder tudo. O Ike Batista, por exemplo, fez merda, se lascou, perdeu quase tudo.
Hoje em dia não consegue mais subir, não consegue mais crescer. Se ferrou muito, cara. E assim existem vários outros também. O Donald Trump, por exemplo, né, que é um grande milionário americano. Cara, o Donald Trump tem mais dívida do que tem capital, velho. Você vai investigar a vida mesmo do Donald Trump, o Donald Trump é um péssimo administrador de capital. Mesmo tendo herdado, né, o dinheiro, tal, se você não for um bom administrador, cara, vai acabar. E acredita, fazendo as pessoas acreditar que ir contra o sistema é abrir mão da sua renegade. Porque isso é uma das coisas que é uma grande ferramenta de controle ideológico, que é associar a qualidade de vida com acesso ao consumo. E isso é uma coisa que eu gosto de reiterar. Qualidade de vida não é acesso ao consumo, gente. Não adianta você ter o celular do ano trabalhando 12 horas por dia. Pegando 2 horas de transporte pra ir, 2 horas pra voltar. Não se paga, né? Trabalhando 6 por 1, sem tempo pra nada, sem tempo pra sua família, morrendo de parada cardíaca. Tendo o carro que você quer, morando onde você quer, mas não conseguindo parar em casa. Isso é qualidade de vida em que planeta? Não. Sabe? E ainda mais, esse acesso não é pra todo mundo. Essa renegade não é pra todo mundo. Ainda existe uma camada da população que são dos despossuídos. Tipo assim, a galera que vive abaixo da linha da... Sim. O cara tem uma cueca só. É o sangue dessa galera que lubrifica o sistema todo. Sim. E que dá o acesso ao consumo dessas camadas um pouco superiores. Eu não acho que os comunistas tenham uma... Como é que eu vou explicar isso aqui da melhor forma por cima? Vamos lá. Eu não acho que os comunistas eles tenham uma finalidade má. Né? Eu não acho que eles tenham que eles querem o mal da sociedade, que eles querem o mal das pessoas. Mas eles não enxergam a realidade como ela é de fato. Eles não vão pelo lado lógico da coisa. Né? Você tentar transformar o mundo em um mundo comunista porque você quer melhorar a sociedade é uma burrice tremenda. É uma burrice tamanha. Você deixar todo o poder, né, de uma sociedade na mão do Estado é uma burrice tamanha. Hoje o Estado ele já é dono de praticamente tudo. Ele já tem um poder quase universal. E a gente vive na merda. Imagina você dar mais poder ainda. Imagina você empoderar o Estado. Empoderar o Estado é regredir para um reinado. É regredir para tempos de império. Eu falo para vocês que o capitalismo, o Estado de hoje, ele é um upgrade do antigo império, mas ele continua sendo império. O Estado ele continua sendo dono de tudo, o Estado ele continua taxando tudo, o Estado continua usurpando, roubando, parasitando absolutamente tudo. Né? Assim como nós tínhamos no tempo do Império. A diferença é que no tempo do Império era só uma família que comandava tudo, né? E você tinha os herdeiros que seguiam com o reinado. Se você pegar e dar tudo na mão do Estado, dar tudo na mão de um só governo, né? E achar que, nossa, vai ser tudo mil maravilha, você tá só voltando, velho. Você tá voltando pro tempo de reinado, pro tempo de império. E aí você vai ter os mesmos problemas do tempo de império, né? Que é o quê? Uma população toda fodida, né? O Estado manda tudo. Se você não quiser trabalhar, enforca, sei lá, amarra num pedaço de pau aí no meio da cidade e desce o cacete. Você tem que produzir e pagar pro império, porque o império tem que sobreviver, o império é o máximo. Não tem como, velho, não funciona uma coisa dessa. Que acreditam que são usuários desse sistema. Porque sem a pobreza não dá, esse sistema não se sustenta. A vulnerabilidade. Não, você não precisa ter pobreza. A gente tem pobreza por quê? Porque a gente tem um Estado que, primeiro, parasita absolutamente todo mundo, né? E a gente tem um Estado que não nivela todo mundo na mesma possibilidade de crescimento. Não, a gente tem um Estado hoje que faz conluios, esqueci o nome, mas enfim, um Estado que faz esquemas com grandes empresários, né, bilionários e tudo mais. A gente tem um Estado que faz que monta essa estrutura, né, para continuar enriquecendo quem já é muito rico, certo? E parasitar cada vez mais quem já não tem quase nada, quem já não tem absolutamente nada. Então, assim, o problema não é um rico. O problema é um Estado que faz conluio, acho que é esse o nome. Eu esqueci o nome, tá? Enfim, pessoal.
O problema é o Estado, que pega aquele cara que já é extremamente rico, as grandes corporações e tudo mais, e faz com que essas grandes corporações sejam protegidas por ele. Por quê? Porque eles também protegem o Estado, né? Eles também bancam o Estado, eles também mantêm o poder ali. Então a gente tem uma grande cúpula que se mantém no poder, certo? E eles parasitam quem está embaixo. Agora, isso não é capitalismo, você vai me desculpar, mas isso não é capitalismo, né? Isso é o quê? É mais um império, é mais um reinado. Lembra que eu falei para vocês? O que é um reinado? Rei, clero, nobreza, pá, aqui em cima no castelinho e tal, e a galera aqui embaixo, ó, produzindo, plebeus, beleza? É basicamente isso que a gente tem. A habilidade social, Patrick, é o motor do capitalismo. É a base. Ela é necessária. Detalhe, e você fazer um Estado que tente nivelar todo mundo, você vai acabar na mesma coisa, tá? Você vai acabar, na verdade, piorando. Eu dou um exemplo agora que as eleições no Parlamento Europeu trouxeram muitos assuntos de volta, né? Eu acho que é um exemplo muito visível. A gente viu a extrema-direita crescer muito lá na Europa. No Parlamento Europeu, o Parlamento da União Europeia. A extrema-direita, nazi-fascista mesmo, tá ganhando muito espaço. E hoje em dia, quem tá acompanhando vai saber do que eu tô falando. Os caras falam nazifascismo, nem sabe o que é nazifascismo. Essa extrema-direita cresce muito em cima do ódio contra imigrantes. Então essa coisa de colocar mina terrestre na fronteira, deportação em massa, deixar a galera morrer afogada na praia. Só que existe um pulo do gato aí. É muito importante para essas sociedades que esses imigrantes, principalmente os não regularizados, né, os que estão em situação irregular, sejam mantidos na marginalidade. Por quê? Porque essas pessoas são a base da pirâmide europeia. As pessoas que têm a mão de obra mais barata. Nossa, tipo assim, é quase escravidão. Às vezes é escravidão. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas vão pra Europa, são escravizadas, mas não podem recorrer ao recurso do Estado. Senão vai ser mandada de volta pra um lugar que ela julga pior do que aquilo que ela tá. Porque senão ela é deportada. Exatamente. Tipo assim, eu tô aqui escravo, mas pelo menos aqui eu como essa cebola aqui. Ou pelo menos aqui não tá em guerra. Porque muita gente fugiu da guerra. A guerra na Síria é um exemplo. A guerra na Síria causada pelo sistema filha da puta. Então né? o imigrante vai, ele não é regularizado, e aí ele é escravizado e não pode falar nada. Você permite a existência dele por causa da função dele. É muito necessário. É tipo tão maligno quanto o lance da Cracolândia. E aí tem gente que gosta de falar, você tá errado, porque se os imigrantes fossem tão bons assim pro capitalismo, por que eles iam ser contra os imigrantes? Gente, lembra do Brexit? Que o Reino Unido saiu da União Europeia, muito calcado em racismo mesmo. O Brexit causou um impacto econômico brutal no Reino Unido. Justamente porque a mão de obra imigrante parou de existir. Então por essa base... Exato, essa base da pedalar. Pararam de pedalar, pararam de atender em hotel, o pararam de carro fazer alegórico, vacina. né? A rainha tava lá em cima e o carro alegórico sendo empurrado pelos trouxas. Aí eles falaram, os trouxas aqui não podem mais ficar. Saíram fora, o carro parou. Exatamente. E aí o impacto econômico foi, assim, é visível, gente. Vocês podem verificar o que eu tô falando. E isso foi um alerta para muitos outros países, né? Que é importante que a gente marginalize esse imigrante para que ele continue sob ameaça. E ele tá no lugar dele. E para que a gente use essa ameaça contra ele como fator disciplinador. Igual a ameaça do camponês de não ter o que comer se ele não fosse trabalhar na fábrica de bosta. A ameaça é um fator disciplinador. O desemprego é o maior fator disciplinador. Isso aqui tá parecendo aquelas teorias da conspiração. Tipo a teoria da conspiração agora do Donald Trump. Que ele não levou um tiro, foi tudo fake, foi tudo falso, tudo armado, né? Porque ele não ia vencer a eleição, aí fizeram todo esse teatro, porque agora ele vence a eleição. Então, na verdade, nunca deram tiro nele, ele nunca correu risco de vida. Disciplinador do capitalismo. Mano, eu vou te falar. Eu acho engraçado que hoje tudo hoje em dia é teoria da conspiração. Eu acho que o capitalismo tá ganhando, né? Tá. Ele tá ganhando, mas aí é que tá. Vamos voltar pra questão do marxismo-leninismo. Nós, marxistas-leninistas, acreditamos de verdade que é possível a superação do capitalismo. Superação, tá? A palavra é superação. E isso passa pelo sustentáculo do capitalismo, que é o Estado. Por mais que os anarcocapitalistas gostem de dizer que não, o Estado é o sustentáculo fundamental do capitalismo. Porque lembra que a gente tá falando da propriedade privada? Lembra que a gente tá falando de que se invadirem a terra da Simone Tebet, quem vai tirar os invasores lá, os ocupantes? É o exército, é o exército, é a polícia do Estado. O Estado é o responsável pelo zelo à propriedade privada. Uma vez que esse Estado não garanta mais juridicamente a propriedade privada, aí a gente começa a transformar esse sistema em outra coisa. E isso é uma das coisas que nós marxistas-leninistas fazemos o tempo todo. Nós defendemos
as experiências do socialismo real. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse termo, mas eu estou usando para fins didáticos. As experiências do socialismo que aconteceram ao longo do século XX e XXI, de forma organizada e centralizada. Nessa questão, por exemplo, eu sou completamente leigo. Detalhe, tá, pessoal? Aqui ele está dizendo, inclusive, que ele percebe que o Estado é um parasita. Só que o que eu defendo, né, a forma lógica de você ver isso, é que o Estado ele não pode interferir nisso. O Estado ele não pode ser dono dos meios de produção. O Estado ele não pode ser dono de absolutamente nada, porque ele não foi feito para ser dono de nada. O Estado ele deveria apenas fazer as regras e colocá-las em prática. Só isso. O Estado não deveria interferir em mais absolutamente nada, porque o Estado ele não deveria ser dono de nada. No que se diz respeito a entender na minúcia como é que se comportou o socialismo dentro de sociedades modernas. Então eu não tenho base para poder avaliar e para poder nem concordar com você. O que eu entendo é que é uma coisa que o Boulos falou que eu concordo muito. Qualquer iniciativa, qualquer governo, qualquer modelo de gestão que vise diminuir a diferença social, é nesse que eu acho que a gente sempre tem que apostar. E aprender com eles, né? E o que acontece é, o capitalismo propõe de uma... Esse é outro erro do comunismo, né? A gente não tem que deixar todo mundo no mesmo nível social. A gente não tem que deixar todo mundo com a mesma quantidade de propriedade, a mesma quantidade de grana. Não. A gente tem que deixar todo mundo no mesmo nível de possibilidade de crescimento. De novo, nós somos animais. Nós somos animais. Nem todo mundo quer se ferrar de trabalhar, né? Quer trabalhar o dia inteiro e, cara, ter que ficar se preocupando com a bosta do imposto do governo e tudo mais para crescer uma empresa, comprar mais máquina, alugar galpão, construir não sei o quê. Nem todo mundo quer essa preocupação, cara. Às vezes as pessoas só querem o quê? Ter um trabalho digno, um trabalho decente, para que ela consiga pagar suas contas, comprar comida, comprar uma casa, comprar um carro, poder viajar. Mas a gente vive numa sociedade que nem isso consegue fazer, porque a bosta do governo leva tudo. Maneira que parece não proposital, justamente o oposto. Pois é. Justamente a diferenciação, justamente a classe, justamente tem que ter aquela turma para conseguir fazer nós ter um relógio de ouro. E parece acidente, você bateu numa tecla muito boa. Isso parece só como as coisas são. Parece uma consequência normal do mundo. É assim que o mundo funciona. Isso a gente até dá um nome, realismo capitalista. Uhum. Que não é que o sentimento de realismo capitalista, não é que o capitalismo é o melhor sistema, mas é que ele é o único real. Sim. Ele é o único que existe. Tipo assim, e é tão difícil você pensar em desbancar ele, muito. Que é melhor você falar assim, não é que o capitalismo é a realidade. Né? Ele é realista. De fato, o capitalismo é a realidade porque é o que a gente está usando. Existem outros sistemas? Não existem porque a gente não usa. Na verdade, existe ali o comunismo, né, e o socialismo nos países, enfim, Coreia do Norte, aqui, Cuba e tal. Existe também, beleza? Existe. Mas é a realidade daquele lugar. Agora, se a gente for parar para pensar em regras que regem uma sociedade... a gente pode criar inúmeros outros sistemas, né? Não precisa ser só o comunismo, só o socialismo, como eu já falei para vocês. Né? Se você for parar para pensar numa sociedade ideal, né? Aquilo que seria, isso aqui é o perfeito. Seria o quê? Todas as pessoas terem a possibilidade de crescimento caso elas queiram. Né? A gente, num sistema desse, jamais teria corporações trilionárias, né? E o governo não seria um parasita. O governo apenas faria a regência, apenas gerenciaria o sistema, que é o quê? Criar regras e fazer as regras acontecerem. O sistema não seria um parasita, o sistema não seria dono das coisas, né? Porque ele não é para ser dono das coisas. Ele não é para ser dono dos meios de produção. Ele não é para ser dono da propriedade. Ele não é para ser dono da terra. Não é para ser assim. Mas é assim que as coisas são. Agora, na cabeça de um comunista, se a gente der tudo pro governo, se a gente colocar todas as terras na mão do governo, porque eles vão gerenciar, tá? A gente bota tudo na mão dele e aí ele vai fazer o melhor por todos nós. Isso não vai acontecer, tá? Você tira
a recompensa, você tira a possibilidade de crescimento, você tira a criatividade, você tira o desenvolvimento, né, do ser humano como um animal que nós somos. Enfim, pessoal, esse vídeo ficou bem longo, tá? Putz, se você chegou até aqui, digita chocolate aqui nos comentários. Eu duvido muito que alguém assistiu até aqui. Enfim, por esse vídeo é isso. Espero que não gostasse, espero que tenha curtido. Se você não curtiu, o problema é seu. A gente se vê na próxima. Valeu, fui!